Fala aí, galerinha, tudo bem? Gasparzinho aqui na área. Hoje a gente vai falar um pouco de legislação aqui, voltada para a parte de drone, tá? Mas eu gostaria de iniciar esse vídeo falando as seguintes coisas, tá, gente? Eu não sou o legislador, não sou órgão executor, não sou órgão punitivo, eu vou falar apenas o que está na lei. Se algumas pessoas concordarem ou discordarem, quiserem cumprir ou descumprir, isso é responsabilidade de cada um, tá? Eu vou falar o que está escrito. E aí, quem estiver assistindo esse vídeo pode chegar às seguintes conclusões do que quer fazer. Eu sigo as regras, o que é o correto, né? Mas a gente sabe aí que tem algumas pessoas que infelizmente não estão seguindo e estão prejudicando as pessoas que trabalham de maneira correta, tá? Então a gente vai iniciar esse vídeo aqui, né? E bora lá. Eu criei esse material, né, para estar ajudando cada um de nós aí na parte do entendimento, tá? A gente vai falar aqui sobre a legislação, seja o RBAC 100 ou a ICA 140, tá? E sobre algumas outras regulamentações que existem, né, no apanhado geral. Eu espero que esse material possa ajudar cada um que esteja assistindo esse vídeo também a realizar a prova da ANAC. Eu tenho certeza que vai ajudar. Depois você pode voltar aqui e comentar nesse vídeo o que você achou da prova depois de assistir esse vídeo, tá bom? Então, bora começar aqui com a fundamentação legal, tá? Que é o artigo 290 da Lei 7.565 de 1986, que é o Código Brasileiro do Aeronauta, tá? A autoridade aeronáutica poderá requisitar o auxílio de força policial para obter a detenção dos presumidos infratores ou da aeronave que ponha em perigo a segurança pública, pessoas ou coisas, nos limites que dispõe o código. Aqui do lado já tem um QR Code, se você quiser você pode acessar, baixar o código ou acessar diretamente, né, online e ler lá todas as descrições que tem, tá bom? É interessante esse artigo porque ele bate justamente em cima daquelas pessoas que não estão seguindo a legislação. Então, observe que está claro dizendo que pode haver a intervenção e solicitação de força policial para que ocorra o cumprimento da legislação, tá bom? As forças policiais de segurança pública podem atuar de forma imediata e proativa diante de situações que apresentem risco à segurança de voo ou à ordem pública. E aí nós vemos aqui um pouco mais embaixo o artigo 289, né, do Código Brasileiro do Aeronáutico também. A autoridade aeronáutica poderá aplicar, caso esteja em descumprimento de regras, tá? Multa, suspensão de certificados e licenças, concessões ou autorizações, cassação de certificados, licenças, concessões ou autorizações, detenção, interdição ou apreensão de aeronave ou de material transportado, tá? Intervenção nas empresas concessionárias ou autorizadas. Então, por isso é bom nós estarmos de olho na legislação, porque há consequências, né? No Brasil, nós temos aqui, atualmente, três principais órgãos reguladores, né, que atuam na situação dos drones. Então, nós temos a ANAC, que é a que regulamenta, digamos assim, o regramento das leis para a aviação civil, né, com relação tanto à aeronave tripulada como não tripulada. Né, as orientações específicas para drone vêm no RBAC 100, agora de junho, que ocorreu as modificações, né, e ele estabelece as seguintes situações, tá bom? Regulamenta e supervisiona a segurança operacional das aeronaves civis, incluindo as UAS, como eu já falei, estabelece requisitos para certificação, registro e manutenção de aeronaves,
define as licenças e habilitações dos pilotos remotos, emite certificado de aeronavegabilidade, tá? Que nada mais é do que o CISANT, tá bom? Que é o documento do seu drone. Né? Fiscaliza e homologa, aí nós vamos para a Anatel, né? A Anatel é o órgão responsável por fiscalizar e homologar os dispositivos de transmissão, rádio, vídeo e telemetria, né? Garante o uso legal do espectro de radiofrequência sem interferências prejudiciais, né? Isso está disposto lá no ICA 140, no seu artigo 3º. Observem que aqui embaixo eu coloquei as disposições dos artigos para ficar mais fácil de quem quiser ir direto em cima do artigo e ler de fato o que está dito lá, né? Aqui é um resumo geral. E nós temos o terceiro órgão regulador, que é o DSEA, tá bom? O DSEA é quem autoriza e supervisiona os voos dos UAS por meio do SARPAS, que é o sistema, né, de solicitação ao espaço aéreo de aeronaves remotamente pilotadas. Estabelece as restrições de altitudes e áreas de operação e garante a segurança de navegação aérea e a separação entre as aeronaves tripuladas e não tripuladas. Então, aqui embaixo eu já coloco a ICA 140 no seu artigo 5º, tá? E a ICA 112, que trata diretamente dessas regulamentações também. Observem o seguinte, a legislação, ela fala que para alguns tipos de voos e aeronaves não há necessidade de você estar tirando o cisante, tá? Voos recreativos, voos de aeromodelos, só que isso é a ANAC que fala para você não retirar o cisante para esse tipo de voo. Porém, é obrigatório perante o DSEA a realização da sua solicitação de voo, independente se vai ser recreativo ou não recreativo. Então, para que você faça a solicitação de voo, você precisa ter o CISANT. Então, meio que há uma contradição. Então, o regramento fala uma coisa, que seria a ANAC responsável, porém, a parte de controle do espaço aéreo fala outra coisa. Então, o que eu indico aos senhores? Sigam a orientação do DSEA, porque se vai voar, você precisa fazer a solicitação de voo, tá? E, inclusive, isso é pré-requisito obrigatório aí de documentações e pode causar transtornos complicados para quem não cumprir. Né? Então, nós temos aqui os principais regulamentos e conceitos do S-Drone, né? Que é a Lei 7.565, eu já falei, que é o Código Brasileiro do Aeronáutica, o RBAC 100, tá? Que vem trazendo aí sobre a parte de requisitos brasileiros para aeronaves civis não tripulada, a ICA 140, como eu já falei, que é a parte que controla o espaço aéreo. E aí nós temos algumas legislações ou leis ou portarias especiais, como cada um queira chamar. Nós temos aqui a portaria do MAPA, que é a 298, né, de 22 de setembro de 2021, que trata aí sobre voos agrícolas, né? E a portaria do GMMD 3703, né, que trata sobre aerolevantamento. Então, quem vai fazer mapeamento necessita aí estar de acordo com esta portaria, além de ter que se cadastrar no Ministério da Defesa, tá? Isso é pré-requisito obrigatório, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos os conceitos de UAS drone, né? O UAS é o Unmanned Aircraft System, né? Que é o sistema de aeronave não tripulada que compreende qualquer aparelho capaz de se sustentar na atmosfera por meio de reações que não sejam provocadas contra a superfície da Terra e que seja operado sem piloto a bordo, né? Seria um conceito geral. E isso está disposto lá na ICA 140 no seu artigo 7, tá? Nós temos também o que é o drone de fato, que é o termo mais popular utilizado, né? É o termo popular usado para aeronaves não tripuladas e o termo técnico correto é UAS, tá?
que possui toda a operação como aeronave e controle de operador. A palavra drone, para quem não sabe, está lá vindo em inglês, significa zangão, devido ao som e ao tipo de voo, né, que esses equipamentos produzem, né, similar a um zangão. E aí foram estabelecidas, né, as novas regras para você estar operando seu drone, de fato e de direito. Antigamente, o pessoal que já é mais antigo lembra que aí nós tínhamos a categoria, né? Tínhamos a classe 1, que era até 25 quilos, a classe 2 até 150 quilos e a classe 3 de 150 quilos aí para cima, né? O peso do drone. Isso foi modificado, virou-se aqui categoria aberta, né? Para peso máximo de decolagem até 25 quilos, com operações em veloz e eveloz. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Altura máxima de 400 pés, a AGL, que é o permitido, né? Longe de terceiros, sob responsabilidade do operador, tá? Ou do piloto. Realização de aro, avaliação de risco operacional, tá? Você tem que ter isso daí, mais usado em operações comuns e profissionais. Essa é a mais comum. Nós temos a categoria específica, que é quando qualquer critério da categoria aberta não se enquadra, exige medidas adicionais e mitigação de risco e documentação específica. Isso aqui geralmente é aí utilizado quando você vai voar em alguma área controlada, né? Ou pode ser também a categoria certificada, dependendo do que você vai fazer, né? Para operações de complexidade de maior risco. Na categoria certificada, aí nós já temos quando envolve transporte de artigos perigosos, ou risco elevado, ou quando a ANAC julgar que os riscos não podem ser mitigados sem processo de certificação. Existe certificado da aeronave, do operador e demais requisitos regulatórios. Isso aí já vai ser uma situação específica, porque você vai ter que cumprir os pré-requisitos de acordo com a documentação que forem exigidas. E nós temos as operações recreativas, tá? Que eu falei anteriormente, que a altura máxima é de 200 pés, que é mais ou menos 60 metros, e a distância horizontal de 300 metros, para lazer, hobby, com responsabilidade, tá, gente? Então, aqui, continuando, nós temos aqui os tipos de voos com AS. Nós temos o veloz, que é na linha divisada, contato visual com o seu drone em si. Nós temos o E-veloz, que é a visão estendida, né? Linha de visão visual estendida, que é quando você tem uma outra pessoa ali lhe auxiliando, né, através de comunicação por rádio, por telefone, qualquer coisa parecida. E nós temos aqui o B-veloz, que é de fato quando a gente chama na aviação, isso seria praticamente o voo por instrumento completo, né? Sem contato visual direto, voo guiado por instrumentos e sistema de navegação, né? E aí eu faço uma observação aqui embaixo e já coloco que a operação B-veloz acima de 400 pés, que seria 120 metros, ou o AS com peso maior, que é o PMD, peso máximo de decolagem, maior que 25 kg, serão realizadas mediante a segregação do espaço aéreo, tá, senhores? Isso tem que estar diretamente coordenado. Lembrem-se que nós temos muitas aeronaves de segurança pública que voam a baixa altura, sendo helicópteros aí principalmente da segurança pública, tanto de resgate como de patrulhamento, e o risco de choque é gigantesco se a gente estiver voando nessa área de aí acima de 400 pés sem autorização. Então, tudo precisa ser muito bem coordenado. Aqui ao lado eu já coloco o QR Code da 140 e os artigos referidos, né, que é o 21 e o 24. Para quem tiver interesse também pode estar acessando. Diferença entre operador, piloto remoto, observador e operador de aeronave. E aí a gente faz uma referência bem rápida. Opa, saiu do vídeo, desculpa. A gente já faz uma referência bem rápida aqui com relação a isso que pode estar nos ajudando com certeza, tá? O piloto remoto é o responsável pela condução do voo, tomada de decisões, né? Pode operar o controle e gerenciar diretamente as operações da aeronave. Está previsto lá no RBAC 100, né, ponto 3. O observador auxilia o piloto remoto, mantendo contato visual com equipamentos sem uso de equipamentos ópticos, né, exceto lentes corretivas.
O operador de aeronave é a pessoa ou a organização, né, pode ser o CPF ou o CNPJ, que é responsável pela operação da aeronave. Pode ser o dono da aeronave, né? E os pré-requisitos para pilotos, aqui ao lado, que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção para não estar ocorrendo nenhum tipo de problema, tá? Lembrando aí, sempre maiores de 18 anos, né, e para voos internacionais, proficiência em inglês, tá bom? E aqui embaixo nós já colocamos algumas coisas que podem estar nos ajudando, tá? É um resumão, digamos assim. Planejar e conhecer a missão de rotas, restrições, condições meteorológicas, verificar condições do UA, que é o Unmanned Aircraft, que é o drone, baterias, propulsão, comunicação, sensores de voo, realizar inspeção de pré-voo, assegurar sistemas e condições seguras, tá? Informar as autoridades sobre as condições de voo, limitações e possíveis riscos, informar ao administrador SARPAS, que é através da sua solicitação de acesso, né, do espaço aéreo, seu plano de voo, digamos assim, horário e cumprir as condicionantes do voo, conduzir o voo com segurança, conformidade e prevenção da integridade. Tá? Conhecer a fraseologia que preconiza no MCA 116, tá? Que é o que trata aí de muitas operações com um drone também, que nada mais é do que o Manual do Comando Aeronáutica número 100-16. Conhecer os meios de contato com o tático SARPAS via telefone, caso ocorra algum problema, você informar de imediato, tá? Conhecer as condições meteorológicas e fatores de risco da operação. E aqui do lado, mais uma vez, nós temos o QR Code que direciona os senhores para esses documentos oficiais, tá? Documentação obrigatória para operação com AS. Então, bora lá. Certificado e registro, certidão de cadastro, certidão de matrícula ou certificado de marca experimental, conforme o caso, todos dentro da validade. Tá? Geralmente, a validade, por exemplo, do CISANTE, ela é de 2 anos. Tá? Eu ainda não vi nenhuma aeronave com mais de 2 anos do CISANTE, né? Você tem que renovar. Exame teórico da ANAC, comprovado de aprovação do exame teórico da ANAC, que são 20 questões, tá? Pode ser feito através do site da ANAC, esse site eu já coloquei aqui embaixo, já para a pessoa só copiar e ir lá fazer a prova, tá? É uma prova bem simples, com esses pré-requisitos que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, vocês já conseguem fazer essa prova e tirar uma nota boa. Isso eu garanto para vocês, tá? Então aqui é capacitação.anac.gov.br. A aeronavegabilidade, certificado de aeronavegabilidade válido, quando for aplicável, tá? Nem sempre é aplicável. Manual de voo da aeronave, com limitações, procedimentos e instruções do fabricante. Esse manual de voo, gente, por exemplo, a linha DJI tem alguns drones que não estão vindo mais com manual impresso. Você tem o manual digital. Eu aconselho que você baixe esse manual, imprima ele em escala reduzida e ande dentro da sua aeronave, porque possa ser que dê um problema, você não consiga acessar sites nem nada e você seja exigido, tá? Isso é item obrigatório, tá bom? Então, fica a dica que o manual da aeronave é item obrigatório, tá? Assim como nas aeronaves tripuladas é item obrigatório você ter as documentações técnicas da aeronave, o manual no drone também é item obrigatório. Eu faço uma ressalva aqui para o seguro aeronáutico, tá? A pólice de seguro certificado com comprovante de pagamento válido, quando exigido, tá? Porque os drones aí abaixo de 250 não estão sendo exigidos, abaixo de 249 gramas, tá? Esta exigência não se aplica a operações especiais ou de segurança pública realizadas por órgãos governamentais. Então, para órgãos governamentais, para quem é da segurança pública e estiver assistindo esse vídeo, tá? Por mais que o seu drone tenha acima aí dos 249 gramas, não é exigida a obrigatoriedade do seguro da aeronave, tá bom? Então, aqui continuando, nós temos as regras gerais de acesso ao espaço aéreo, tá? E aí nós temos o não controlado,
que é a parte aí geral. Então, nós temos a documentação técnica, que é o CISANTE. Antes de solicitar acesso ao espaço aéreo, o UAS deve ter o CISANTE, e aqui embaixo eu já coloco o site para você ir direto lá, fazer a sua solicitação do CISANTE, e para depois você poder acessar o SARPAS, porque na hora que você vai acessar o SARPAS, que é a solicitação de voo, ele pede que você coloque o CISANTE da aeronave, porque senão você não consegue continuar o procedimento de solicitação de voo, tá? A autorização de voo no SARPAS, todo acesso ao espaço aéreo, mesmo em área livre, deve ser autorizado pelo SARPAS, tá bom? Então, frisem bem isso. Acesso ao espaço aéreo, quem cuida é o DSEA, através do SARPAS. Documentação e regras para os drones é a ANAC. Então, uma coisa é ter a regra, que é para você voar o seu drone. Outra coisa é você solicitar o acesso ao espaço aéreo. São duas coisas diferentes, elas têm que ser bem frisadas, porque elas são distintas, tá? Então, não confunda. A autorização de voo é SARPAS. Então, limitações de altitude e distância. Áreas livres de interferência aérea, né? Categoria aberta. Altura máxima de 120 metros, 400 pés. Longe de terceiros, né? O OAS não pode ficar menos de 30 metros horizontais de pessoas não anuentes, salvo se houver barreira mecânica. Pessoas não anuentes são aquelas pessoas que não participam diretamente da sua operação, tá? Próximos aeródromos ou helipontos, altura máxima de 100 pés, que é mais ou menos 30 metros, tá? Distância mínima de 3 milhas náuticas, que é mais ou menos 5,4 quilômetros dos aeródromos, e helipontos ou rotas conhecidas. Autorizações especiais, tá? Quando você faz a sua solicitação lá no SARPAS, dependendo da área que você vai voar, isso acontece muito quando você está voando aeronaves aí, principalmente de segurança pública, que estão próximos aos aeródromos. Geralmente se emite um NOTAM, tá? Que é uma... Como é que eu posso dizer? É como se fosse um documento dando a notícia daquele voo lá, de que horário vai voar, quem é que está voando, para que as aeronaves tripuladas tomem cuidado e não possam colidir, não possam ter incidentes, outras situações. Eu já vi algumas pessoas aí dizendo, mas nós nunca tivemos colisão, nunca derrubou a aeronave. Ok, pessoal, beleza, mas a intenção é não derrubar mesmo, porque por mais que seja um drone de 249 gramas, com a velocidade que uma aeronave tripulada vem para pouso, a baixa altura, os senhores podem ter certeza que mesmo sendo um drone aí de 100 gramas, 149 gramas, 150 gramas, entrando aí no motor, na admissão de ar, vocês podem ter certeza que essa aeronave tripulada ela vai para o chão, porque não tem como recuperar. E aí é uma situação extremamente grave, podendo gerar mortes aí, né? Desculpem aí a gafe, né? Então, o que acontece? Seria esse os notões, né? Então, disposições complementares. O cumprimento destas regras é obrigatório para todas as operações de RPAs, tá? São aeronaves remotamente pilotadas, ou o drone, como os senhores queiram chamar, ou o UA, que é Unmanned Aircraft também, garantindo a segurança de pessoas e bens e conformidade com a ICA 140, que está vinculada ao DSEA, regulamentações da ANAC, que é o RBAC 100, tá? As regulamentações da Anatel e os sistemas CCAP. Aqui embaixo eu faço umas definições importantes para que a gente tenha noção. Tá? A FRZ, que é a Zona de Restrição de Voo, é uma área onde o voo de aeronaves, incluindo drones, é restrito e requer autorização. Tá? A RWY, que é a pista de aviação de área retangular, para pouso e decolagem de aeronaves. Tá bom? E as AD, que são as zonas de aproximação. Há um vídeo atrás eu coloquei o prolongamento
da pista na hora de fazer a solicitação no SAPAS. Então vocês têm que ter muito cuidado com relação a isso, porque as zonas de aproximação, elas são áreas extremamente delicadas e restritas. Então você tem que tomar muito cuidado para estar voando nessa área e somente autorizado, tá bom? Então voe dentro das regras que nós vamos ter segurança para todos. Continuando aqui, aí eu já vou fazer uma passagem um pouco mais rápida, que são as proibições e condutas irregulares, né, para voar com segurança e dentro da lei. É proibido, tá? Voar sem autorização do SARPAS-NG, voar sobre pessoas, aglomerações e eventos, voar em áreas restritas ou próximas a aeroportos sem autorização, voar acima do limite permitido de altura, voar sob efeito de álcool, drogas, cansaço, colocar em risco aeronaves tripuladas, pessoas ou bens, usar rádio FPV sem homologação da Anatel. Isso já aconteceu aqui na minha cidade, tá? Essa situação, e foi uma situação bem delicada, foi caso de polícia. Deixar de portar a documentação obrigatória. Aqui embaixo nós já temos os QR Codes direcionando para cada órgão, tá? Para que você, caso queira verificar ou não tenha, vá lá e faça a homologação do seu equipamento. Tá bom? O descumprimento das regras pode gerar penalidades administrativas, multas, apreensão de equipamento ou até responsabilização criminal. Voar dentro da lei é proteger vidas, tá, gente? Conhecimento e responsabilidade igual a voos seguros. E aí nós vamos para as penalidades, tá? As penalidades aqui do descumprimento das normas pode gerar multas, valores definidos pela ANAC, né, conforme a gravidade da infração. Salvo engano, essas multas podem chegar até R$ 35 mil. Suspensão ou cassação de certificados e licenças, concessões ou autorizações. Apreensão do drone, detenção, interdição ou apreensão da aeronave ou do material, tá? E responsabilização civil e criminal. Então, se você não quer entrar em nenhuma dessas situações, voe dentro das regras. Dicas de segurança para um bom piloto remoto, tá? Planeje, estude sua missão, o local e condições que você vai operar. Verifica a metrologia sempre, inspeciona a aeronave se está tudo correto, como é que estão as hélices, como é que está a bateria, como é que está o software, se está atualizado, se não está. Respeite as áreas restritas e as altitudes, tá? Isso é muito importante. Cuidado, a gente voa em um espaço aéreo que existem várias aeronaves, se aproximando, se distanciando, e isso tem que ser bastante coordenado para que não ocorra nada, né? Monitore bateria, sinal de rádio, telemetria. Voe com responsabilidade. Pense na segurança de todos. Não é só o meu prazer, não é só o meu gostar, não é só aquilo que eu quero, tá? Eu tenho que pensar em todo mundo, tá? Porque isso vai gerar uma segurança de voo e uma segurança situacional para todas as pessoas. Eu sempre falo, quem opera de maneira correta não tem o que temer, né? Infelizmente aí nós temos vídeos já mostrando aí na internet pessoas colocando drone em cima da apresentação da Esquadrilha da Fumaça, se aproximando de helicóptero de resgate na praia com a nave ligada, ainda que tivesse desligada, né? Não poderia. Pessoas entrando dentro de drone agrícola, voando, e aí esses casos vão aumentando, né? E infelizmente está hoje em dia as regras mais apertadas por causa de pessoas irresponsáveis. Essa é a realidade, né? Então aqui o fluxo básico de uma operação com o AS, tá? Planejar a missão, local, objetivo e condições, verificar as regras do espaço aéreo, preparar equipamentos para cima de voo, executar o voo com foco na segurança e verificar o pós-voo, tá? Boas práticas são sempre bem-vindas. Como eu estou falando em boas práticas, eu queria fazer uma ressalva com relação aos voos, tá? Lembrem que no Brasil é proibido voo autônomo, tá? Voo autônomo no Brasil não pode, é proibido, tá bom? O que pode no Brasil é voo automatizado, aquele voo que o piloto pode intervir a qualquer momento e tomar controle da aeronave. Esse pode. Voo autônomo no Brasil não pode, tá? Então, continuando aqui,
nós temos as responsabilidades do operador e do piloto remoto, né? Do operador, que é o dono, digamos assim, da aeronave, né? Garantir que a operação esteja dentro da lei, disponibilizar equipamento e documento em dia, manter o seguro aeronáutico quando exigido, planejar cada missão com segurança e responsabilidade, assegurar que o piloto remoto seja qualificado, pedir as documentações. A responsabilidade do piloto remoto é responsável por conduzir o voo com segurança, cumprir as regras e as autorizações, zelar pela segurança de terceiro, manter a aeronave sempre sob controle e agir com prudência e bom senso sempre, tá? Bom senso faz a diferença. Bom senso faz a diferença, né? Mais uma vez aqui ao lado nós temos os QR Codes com as regulamentações para quem quiser baixar e acessar diretamente os sites. Tá? O espaço aéreo brasileiro, né? Conhecer para voar, legal. Tipos de áreas. Nós temos a área livre, voos permitidos com autorização dos SAPAs, a FRZ, que é a zona de restrição, tá? A RWY, que são pistas de pouso e decolagem, proibido sobrevoar. Nós tivemos recentemente uma situação em São Paulo, salvo engano, que um drone estava sobrevoando a pista, né? Parou a operação do aeroporto por quase 4 horas, eu acho que foi mais ou menos isso. E a ZAD, né? Que é a Zona de Aproximação e Decolagem, que requer autorização também, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. E para que a gente tenha um pouco mais de segurança, né, nós temos que falar aqui sobre a situação da manutenção básica do AS, né? Verificar que hélices, motores, baterias, estrutura, câmera e gimbal, rádio controle, cartão de memória, software e firmware e armazenamento. Esses são pontos importantes a ser verificados sempre, né? Porque se der qualquer problema com relação a um desses itens, você pode perder aí o controle do seu drone e da feita que você perde o controle, você não sabe onde ele vai cair, né? Imagina cair aí na cabeça de uma pessoa, né? É complicado. Pode ocorrer aí um incidente grave, uma lesão corporal ou até mesmo morte, dependendo de onde pegue e do tamanho do drone, né? Então, lembrando que a manutenção previne falhas e garante segurança no voo, tá bom? Conhecer a lei é voar com segurança, senhores. Antes de voar, tá? Inspecione aí e previna, proteja você e outros. E nós temos aqui com relação aos procedimentos de emergência, tá? Perda de sinal, a gente tem que sempre ali estar colocando, sempre não, tá? Vou refazer minha fase. Dependendo de onde você esteja voando, você tem lá as configurações de segurança do drone, que pode ser o RTH, né? O rover, que é o parado, né? Ou pairado, e o land, tá? E você pode estar acessando essas configurações de acordo com a operação que você tiver. Bateria baixa, retorne o mais rápido possível. Condições meteorológicas. Gente, não voe em condições meteorológicas adversas. Vento muito forte, chuva, tá? Há uma grande possibilidade de você perder o seu drone, tá? Perda de orientação visual, use monitor ou observador, tá? Não perca a referência da aeronave nunca. Falha grave, tá? Queda. Finalize o voo com segurança. Isole a área e avalie os danos antes de qualquer ação, tá? Planeje para evitar e treine para responder, tá? Após a emergência, verifique se pessoas ou terceiros está todo mundo bem. Analise os danos na aeronave. Registre o ocorrido e as causas. Informe o operador, que é o dono da aeronave, né, o CNPJ ou o CPF, se necessário, as autoridades competentes, tá? Aqui do lado nós temos as numerações de os contatos mais conhecidos, né? Eu não coloquei aqui o do Sarpas porque eu não tentei alguns contatos verificar lá qual era, mas eu não consegui. Então eu coloquei aqui o do bombeiro, da defesa civil e da polícia, tá? Para que juntos a gente possa elevar o nível aí da aviação não tripulada no Brasil e possamos, né, estar cumprindo as regras. Para que nós não sejamos só mais um ali, possamos estar ajudando outras pessoas, tá? Privacidade e proteção de dados, tá?
respeite a privacidade das pessoas, tá? Eu queria só fazer um adendo a isso aqui, respeite a privacidade das pessoas. Se tiver um drone sobrevoando a sua casa, registre o horário, tá, que esse drone está voando e informe as autoridades, caso você queira alguma resposta disso daí. Eu vi algumas pessoas já aqui no YouTube, ou até mesmo pessoalmente, dizendo: ah, drone voa para minha casa, vou derrubar. Deixa eu te dizer uma coisa: a casa que você mora é propriedade sua, você comprou. O espaço aéreo em cima da sua casa, não, tá? Então, saiba que derrubar um drone é atentado contra a segurança de voo e é crime, tá? É crime. Derrubar drone é crime. Pelo Código Brasileiro do Aeronauta, é crime. E você vai responder por isso, tá bom? Colete apenas dados necessários para a missão e armazene as informações com segurança, tá? O que não fazer? Não sobrevoe áreas residenciais sem necessidade, tá? Não grave ou publique imagens de terceiros sem autorização. Não compartilhe dados sensíveis, tá? Então nós temos aqui as leis, tá? Se você quiser escanear o QR Code, mais uma vez, você pode ler diretamente o que fala a lei, porque se a gente for comentar aqui vai ficar muito grande, mais do que eu acho que já vai ficar esse vídeo, tá bom? Que eu estou tentando resumir o máximo possível. Checklist pré-voo, tá? Conferir cuidado de segurança. Então, faça isso sempre. Planeje a missão no SARPAS e veja se a autorização está em dia. Verifique a meteorologia. Verifique a estrutura do drone. Verificar a bateria, rádio e sinais. Câmera e gimbal, tá? Verifique cartão de memória, que às vezes você está ali agoniado em fazer alguma coisa, às vezes não coloca nem o cartão de memória. Verifique todas as documentações obrigatórias, gente. Isso é muito importante. Cuidado para vocês não terem um problema sério com documentação de drone, tá? Um bom pré-voo evita problemas e garante um voo seguro. Boas práticas e condutas. Atitude profissional em cada voo. Planeje sempre, estude a área que você vai voar, comunique-se, tá, com outras pessoas, com outros pilotos de drone que estejam voando na área, com os órgãos regulamentadores. Respeite os limites, altitude, distância e restrições. Respeite a privacidade das pessoas, tá? Proteja a imagem e os dados de pessoas e propriedades. Né? Cuide do ambiente, tá bom? Não cause poluição sonora ou descarte de resíduos em qualquer lugar, seja a bateria, seja o rádio, seja o próprio drone. Procure locais adequados. Seja competente, estude, treine e mantenha-se atualizado sobre a legislação. Sejam responsáveis, tá, gente, nas decisões que impactam vidas e o futuro da aviação não tripulada no Brasil, tá? Porque se continuar com muitas pessoas descumprindo as coisas, vai chegar um ponto que vai se tornar inviável. E aí vai acabar o drone virando até produto controlado ou super restritivo por causa de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Tá? Então aí vai umas dicas extras, tá? Que é mantenha o seu equipamento sempre atualizado, participe de treinamento e eventos da área, compartilhe conhecimento e boas práticas. Sempre que tiver evento aí da ANAC, do DSEA, vamos procurar estar participando e nos informando, né? E aqui nós temos um resumão final, né? Os 10 mandamentos do piloto remoto. Conheça e cumpra a legislação, planeje cada missão com responsabilidade, respeite o espaço aéreo e as restrições. Proteja as pessoas bem e o meio ambiente. Mantenha a sua documentação sempre em dia. Eu estou batendo nessa tecla desde o início do vídeo. Mantenha a documentação em dia. Tá bom? Realize a manutenção preventiva no seu UAS. Comunique-se com as autoridades quando necessário. Respeite a privacidade e os dados pessoais. Esteja preparado para emergências. Voe com ética, atitude e segurança, tá? Conhecer a lei é voar com segurança, responsabilidade, conhecimento e atitude. Esse é o caminho que todo piloto remoto deve cumprir, tá, gente? Então, fica esse vídeo aqui. Eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo sobre legislação geral aqui. Eu deixei ela bem resumida.
Esse material está disponível, podem acessar, fiquem à vontade. Eu vou tentar deixar aqui embaixo nos comentários fixados uma apostila para que os senhores possam estar imprimindo, quem quiser, e estar seguindo esses passo a passo aí, tá bom? Então, mais uma vez, lembrando aqui um resumo rápido, tá? Para quem vai fazer a prova da ANAC aí. A ANAC é responsável pelo registro das aeronaves no Brasil, a Anatel homologa o sistema de radiocontrole e o DSEA autoriza o voo através do espaço aéreo, tá? Lembrando que aeronaves como aeromodelos e voos recreativos abaixo de 249 gramas não necessita ter a documentação do CISANTE, porém, como é obrigatório todos solicitarem voo no SARPAS, você precisa ter essa documentação. A outra observação, voo autônomo no Brasil é proibido, não pode voo autônomo, o que pode é voo automatizado, tá? Voar sobre pessoas, cuidado, seguir as regras, 30 metros de afastamento, no mínimo, de pessoas anuentes, tá? E desejo para os senhores boa sorte, quem vai fazer a prova da ANAC. Lembrem que é de consulta, os senhores podem consultar esse material que está disponível aqui a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo, tá? Valeu!